O Lianco, ontem... Primeiro vamos botar o lance, né? Por quê? Porque o Lianco já tinha o cartão amarelo, que é o zagueiro do Atlético Mineiro, e ele deixa o braço, meio como o último homem, né? No lance ali no jogo contra o Atlético Mineiro. Ó, tá aí, ó. O Lianco faz a besteira, o jogador do Corinthians vai roubar a bola e vai pro ataque. Ó, olha aí. E aí o Lianco deixa o braço. É assim, é muito óbvio que o Lianco é o último homem, porque o jogador que tá vindo ali da esquerda, tá? Ele vai chegar atrasado se o jogador do Corinthians der a arrancada. O próprio Lianco, ele diz que ele poderia ter sido expulso, mas pela valorização do jogador do Corinthians, ele acha que não foi. Ó, vamos colocar aí na tela. É óbvio que é uma falta, é óbvio que é um antijogo para cartão amarelo, e o árbitro não teve coragem. O árbitro foi frouxo, não teve coragem para expulsar o jogador do Atlético Mineiro aos 35 minutos de jogo. Gente, 35 do primeiro tempo. Do primeiro tempo. O Corinthians ia ter, primeiro, 10 minutos depois desse lance e depois 45 pelo menos. O Corinthians teria 55 minutos de jogo com um jogador a mais. Isso faria muita diferença. E aí, Flávio Prado, o Lianco disse o seguinte, abrindo aspas, poderia sim ser para expulsão. Se ele diz poderia sim ser para expulsão, ele está dizendo era para expulsão. Eu era o último homem, mas acho que o árbitro interpretou da forma que o Hernandes caiu no chão. Ele botou a mão no rosto ali e fez como se fosse algo a mais do que realmente aconteceu. É óbvio que me ajudou um pouco também, mas acredito, olha isso, mas acredito que foi um lance para expulsão. É o próprio jogador que fez a falta. Então, uma salva de palmas para o Lianco, gente. Palmas para o Lianco, na minha opinião. Porque a gente sempre diz que jogador reclama da arbitragem só quando é a favor dele. O Lianco disse, era para expulsão. Até o Lianco falou. E a arbitragem não achou, Flávio Prado. Foi frouxo o árbitro. Essa é a verdade. Porque ele sabe que expulsar um jogador no primeiro tempo, ele dá muita vantagem para o Corinthians, que estava jogando fora de casa. E aí é mais um erro de arbitragem. Só até agora, antes da rodada inteira do domingo, faltam muitos jogos ainda, a gente já tem 2 jogos decididos por arbitragem. Porque, me desculpa, para mim, expulsão com 35 minutos do primeiro tempo é decidir resultado. Porque o Corinthians se tornaria muito favorito com o jogador a mais, Flávio Prado, por um tempo inteiro. Mais um erro onde o próprio jogador diz que merecia ser expulso, Flávio. Bom, primeiro, claramente lance para cartão amarelo, ele já tinha amarelo, portanto expulso. Não tem nem o que discutir. E parabéns ao Lianco por ter sido honesto, mas eu vou ficar de olho, que é capaz dele sofrer retaliação. Você sabe que a arbitragem, quando alguém fala mal dela, eles ficam ligados. E o cara, olha, ele confessou, realmente, tal, eu poderia ter sido expulso. Eles odeiam esse tipo de coisa. Eles ficam ligados e é capaz do Lianco começar a ser perseguido pela arbitragem. É bom a gente ficar ligado, você em casa, todos nós aqui, que é capaz do jogador agora ficar marcado. Detonou o árbitro, entregou a cabeça do árbitro e tal, mas sem dúvida foi um lance para expulsão. Claro, ele tomaria o cartão amarelo, que seria o natural nessa jogada, e com o cartão amarelo que ele já tinha, ele seria expulso de campo. Só ficar ligado o que vão fazer com o Lianco daqui para frente, que eles costumam ser corporativistas, e quando alguém faz isso, que é o que todo mundo deveria fazer, quando é beneficiado também falar, para poder ter moral para falar quando é prejudicado, se todo mundo dissesse isso, você estava pensando no todo, estava pensando no futebol como um todo. Mas como ele teve essa coragem, vamos ver se daqui para frente ele não vai começar a ser marcado pela arbitragem. Eu acho que o Lianco, o velho Vamp, ele foi até inteligente. Por quê? Porque eu costumo brincar aqui, mas é verdade, até minha mãe, Rosaninha Asmar, que eu amo tanto, que não vê futebol, que não entende nada de futebol, ela sabe que esse lance é para cartão amarelo. Aí eu vou voltar, meu afilhado, Filipinho, 11 aninhos, ele sabe que é para cartão amarelo. Todo mundo sabe que o lance desse é para cartão amarelo. Então o Lianco, ele deve ter pensado assim, eu não vou fazer como o VAR e eu não vou fazer como árbitro. Eu não vou brigar com a imagem. Ele pensou, tá muito claro para todo mundo, eu não vou ser cara de pau como árbitro e eu não vou ser cara de pau como VAR.
É que o VAR não pode chamar, né? Para cartão amarelo. Então, até assumindo o erro, o VAR não pode. Num lance desse, que é para amarelo, o VAR não pode chamar. Que, por sinal, eu acho que é errado. Eu acho que se for um cartão amarelo que gere a expulsão, o VAR deveria entrar do mesmo jeito. Porque seria o cartão vermelho, mas não é assim a regra. A regra é só para um lance de vermelho direto. Então, não dá para cobrar do VAR aí. Mas o Lianco deve ter pensado, eu não vou ser cara de pau que nem o juiz. Eu vou assumir porque a imagem mostra tudo. Até porque foi um lance ridículo, ele perde a bola. O Hernandes rouba, iria de cara para o gol e o árbitro nem esboça tirar o cartão amarelo para ele, Vamp. Foi muito prejudicado o Corinthians e depois a gente vai até mostrar a postagem que o Depay fez questionando o futebol brasileiro no geral por causa desse lance, Vamp. Ô Tico, você falou aí que a senhora, sua mãe, sabe, o seu afilhado sabe, de 11 anos. A única pessoa que não sabe é o Lianco. É o Lianco, muito bonito depois do jogo e falar que, merecia ser expulso, mas eu vou te falar, quando o Cruzeiro faz essa movimentação dentro do mercado, a ida do Gabigol, a ida do Dudu, indo vários jogadores para lá, a permanência do Matheus Pereira, o Eduardo indo, e o Atlético Mineiro faz a movimentação também, e o Paulinho sai, os dois viram SAF, e começa a temporada, eles dois fazem um amistoso nos Estados Unidos. Que eu acho que foi um dos piores jogos que eu já vi na minha vida. A bola não rolava, parecia aquele Boca e River, que o pau fechava, a bola não para, e o couro come, ou a Várzea de São Paulo, quando é clássico na Várzea de São Paulo, a bola também não rola, o pau quebra. Aí teve esse jogo na terra do Tio Sam, e o pau fechando, o Lianco querendo brigar com todo mundo, tudo, querendo ser xerifão. Em outras oportunidades poderia ter xerifão, que não era tudo muito visto, hoje são mais câmeras, tem VAR, tem tudo. Você se impôs como xerifão. Eu acho o Lianco até um bom jogador, mas nos últimos... O Cuca, até outro dia da entrevista, o pessoal foi questionar o Cuca. Não, o Cuca falou, defendendo, lógico que ele não vai pegar e expor qualquer atleta do grupo dele que ele comanda. Mas lá dentro mesmo, nos bastidores, o Cuca tem que chegar no Lianco. O Lianco tá demais. É todos os jogos querendo ser xerifão, sempre arrumando confusão, querendo brigar com todo mundo a todo momento, questionando sempre a arbitragem. E é tudo visto, é tudo visto. Ele toma, eu fiz o jogo ontem, ele toma um cartão amarelo bem cedo, numa entrada no carrinho que ele deu no Bidu, né? E aí, depois ele faz esse lance no Hector Fernandes. E outras bobagens que ele começou durante a partida. É um zagueiro que, para mim, tem que ser titular absoluto mesmo do Atlético Mineiro ali. É um cara que sabe jogar, mas quer ser muito xerifão, se impor demais. Em algum momento na temporada, se não abrir o olho, se o Cuca não chamar ele, o Cuca já foi boleiro, conhece tudo de bola, e ele mesmo não se tocar, é capaz de deixar o Atlético Mineiro, em algum momento, numa furada, dependendo dele, porque ele pode ser expulso e pegar a sequência de jogos, porque ele vem cometendo isso direto, não é o primeiro jogo, não. Tá fazendo isso direto. E só faltava agora ele terminar o jogo, ele não reconhecer que merecia o cartão vermelho. Não, ali não foi nada demais, tudo muito lindo, tudo muito bonito. 35 minutos de jogo. Ô, Vamp, mas calma aí. Mas ninguém reconhece, tá? Eu não vejo nenhum jogador, quando faz uma falta gritante, falar que merecia expulsão. Nisso eu achei o Lianco aí vamos supor que ele fosse expulso e o Corinthians... A gente não quer dizer que o Corinthians que o Atlético com 10 ganharia o jogo, ou perderia o jogo. Eu vi agora em 2 rodadas, o Vasco com 10, o Vitória com 10, desde o primeiro minuto, o Vasco tem um jogador expulso, o Vitória tem um jogador expulso e o Vasco não ganha. E na sequência, o Vitória no Bavi, com 2 minutos, 3 minutos de jogo, um atleta do Bahia expulso, o Jean Lucas, e o Vitória também não ganhou o jogo. Isso não quer dizer que seria mais fácil para o Corinthians se o Atlético Mineiro tivesse com 10. Eu estou falando assim, em prejudicar o clube e saber. Vamos supor que ele fosse expulso e o Corinthians faz 1-0 e sai com 3 pontos. Será que ele viria a público para falar, eu errei, eu mereci ser expulso? É isso que eu estou falando, Tico. Pô, empatamos o jogo, não é um resultado bom, não foi um resultado bom para o Atlético Mineiro, de repente o Corinthians beliscou mais um ponto fora de casa, de uma equipe que era apontada até alguns 2 anos atrás favorita a títulos pelos investimentos, né? Estádio novo, grama sintética, tudo. Mas aí vinha público falar, não, eu errei, porque também não foi expulso. Eu queria ver se fosse expulso e falar assim, eu prejudiquei meu time, fui expulso merecidamente
Então não houve a derrota do Atlético Mineiro. E o Lianco na temporada, eu tô falando, quando o Atlético Mineiro vira a SAP e aqueles irmãos lá, aquela família lá assume, e o dono do supermercado assume o Cruzeiro, eles fizeram um clássico, que todo mundo parou para ver, porra, o Cruzeiro trouxe um monte de reforços, como vai ser esse Cruzeiro diante do seu principal rival? E foi um jogo horrível lá nos Estados Unidos, só pancada. O couro comeu, a pancadaria total. Foi um dos piores jogos, até as duas comissões técnicas falou que não teve jogo. Tanto era o Cuca e na época da Fernando Diniz, né? Que estava no Cruzeiro. Então é o seguinte, é prestar atenção, merecia ser expulso, no lance não foi, e ele ter que, daqui para frente, prestar atenção nas atitudes dele dentro de campo, que não adianta ser xerifão, você pode ser líder dentro de uma equipe, que hoje está os capitões, esse o chaco demais. Ó, o Romero virou capitão ontem, enchendo o saco da arbitragem, o Hulk não para de encher o saco. Eu vejo outros capitães com uma postura diferente. Você vê, por exemplo, assim, o Léo Ortiz, o Gustavo Gomes, outros líderes, o Everton Ribeiro, outro tipo de liderança, porque vai encher o saco da arbitragem, e principalmente zagueiro. Zagueiro, quando enche o saco e já tem o amarelo, fica muito próximo de ser expulso. Ó, a gente, só falando o quanto isso pode ter prejudicado o Corinthians. Corinthians poderia estar hoje na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. E se o Corinthians vence, ele iria para 16 pontos, passaria o Bahia e o Ceará. Poderia estar com 16 pontos, o Corinthians. E o Corinthians que já está afundado numa crise surreal fora de campo, hein, gente?